Continuando o estudo do livro de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 24 do livro de Mateus, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui diante da Tua palavra, Senhor, que o Senhor me dê a explicação, que o Senhor me dê a orientação a respeito deste capítulo, que trata, Senhor, do final dos tempos, Pai, que o Senhor me dê a revelação e possa revelar também às pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo, o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então aqui no capítulo 24 nós vamos ver a respeito do sermão profético, das coisas que vão acontecer. Então ele começa dizendo assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus ele ia saindo, do templo e aproxima-se dele os seus discípulos e para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus diz a eles: não vedes tudo isto? Mostra o templo e diz: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra para que não seja derrubada. Jesus estava falando a respeito do que ia acontecer sobre aquele templo, que seria a destruição que iria acontecer 70 anos após a vinda de Jesus, porque 70 anos depois ocorre a destruição do templo por parte de Herodes. Então Jesus já estava prenunciando, já estava avisando o que ia acontecer com o templo, E em seguida, Jesus vai relatar o que viria. Ele vai falar sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação e sobre a vinda do Filho do Homem. Então, hoje nós vivemos em uma grande agitação. As notícias chegam a uma velocidade impressionante, muitas vezes nos deixam confusos. Nós vemos coisas absurdas que estão acontecendo. Nós sentimos que algo está para acontecer e nós nos perguntamos: para onde o mundo está caminhando, Será que estamos perto do fim? Agora, se você tem o conhecimento da Bíblia, você vai com certeza ver que sim, que nós estamos caminhando para o final dos tempos, tudo que está escrito em Apocalipse. A Bíblia, ela não nos deixa no escuro, ou seja, a Bíblia ela é clara a respeito, ela é a revelação de Deus, ela tem resposta, para as maiores inquietações do coração do homem. Aqui está a resposta de Deus, Embora muitos ataquem, nas profecias, mas as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus, há 2000 anos atrás, ele foi questionado pelos discípulos sobre os sinais de sua vinda. E aí ele não nos deu uma data, mas ele deu sinais para que pudéssemos reconhecer a estação da sua volta. E esses sinais não são para nos causar pânico, mas para nos despertar e nos encher de esperança, Olha o que Jesus disse a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diga-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus aqui ele começa a descrever os sinais como o princípio das dores. Ou seja, assim como as dores de parto, elas começam mais espaçadas e se tornam mais frequentes e intensas à medida que o nascimento se aproxima. Assim também nós vamos agrupar os sinais que ele mencionou, assim também como sinais de parto.
Ou seja, ele começa dizendo, dá o primeiro sinal. Hão de vir muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje nós já estamos vendo uma explosão de religiões, de seitas, de filosofias. Há uma sede espiritual no coração das pessoas, mas muitos falsos profetas e falsos cristos aparecem oferecendo um caminho fácil, uma salvação particular. Ou seja, hoje as religiões estão surgindo para amoldar o comportamento das pessoas hoje em dia. Eles não estão falando de salvação, não estão falando que as pessoas vão para o inferno. Ou seja, não estão falando em salvação, eles estão apenas amoldando, querendo amoldar hoje o comportamento das pessoas que vivem no pecado, mas chegam dizendo, falando da palavra de Deus, falando para elas, para que elas possam se amoldar a um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é o evangelho o evangelho da acomodação das pessoas que vivem no pecado. Por quê? Porque esses falsos mestres, esses falsos cristos, essas falsas religiões, elas estão no engano espiritual que Jesus já anunciou aqui que iria acontecer. O engano espiritual, ela está em toda parte, exatamente como Jesus avisou. Ele diz que muitos virão em meu nome. Então hoje a gente vê quantas e quantas pessoas estão trazendo o nome de Jesus, usando o nome de Jesus, para quê? Para falar da palavra dele erroneamente. Falsos mestres, religiões falsas, né? Tudo isso nós já estamos vendo, a explosão das religiões, a explosão do nome de Jesus em vão, a explosão do nome de religião, religiões surgindo com o espírito de engano, para enganar as pessoas. Aí ele diz, e enganarão a muitos. Hoje nós vemos quantas e quantas pessoas estão no engano dentro de religiões falsas. Aí no versículo 6 diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, apesar de todos os esforços pela paz, né, como a criação da ONU, o século XX, ele foi o mais sangrento da história. O século XXI continua marcado por conflitos, várias guerras. Nós vamos ver guerras entre nações, guerras civis, terrorismo, violência urbana, que transforma as cidades em campos de batalha, né? Hoje, organizações criminosas estão dentro das cidades, estão dentro dos países, dominando países, né? Nós vemos agora os Estados Unidos vindo contra a Venezuela, porque a Venezuela está tomada pelo narcotráfico. Guerras surgindo em todas as partes do mundo, guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra na Palestina, guerra no Israel, guerra no Irã, né? E tantas outras guerras que nós vamos ver que já estão sendo anunciadas, né? Ou seja, além disso, de guerras existentes no mundo físico, nós vemos também uma guerra interior no coração do homem, marcada pela falta de paz e segurança, né? Porque hoje as pessoas elas não têm paz, não têm segurança, né? Então isso já é um prenúncio, ou seja, isso é o que Jesus disse, de que iria acontecer. Porque se levantará nação contra nação. Porém, tudo isto é o princípio, sim, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Houve um estudo aí dizendo que os terremotos a 10 anos tem se multiplicado a quantidade de terremotos no mundo. Então nós vemos vendo que terremotos têm se multiplicado a cada 10 anos, a quantidade de terremotos tem se multiplicado cada vez mais. Ou seja, nós estamos vendo que, embora o mundo produza muito alimento, né?
mas nós vemos que milhões ainda estão morrendo de fome. Ou seja, a ciência avança, mas as novas doenças surgem, pestes surgem, e outras doenças surgem que nós estamos vendo no dia a dia, epidemias aconteceram lá atrás, né? A epidemia da febre da peste bubônica, várias epidemias aconteceram, mas continuam acontecendo, e hoje mais frequente, porque agora é uma epidemia mundial, como aconteceu a epidemia da Covid, né? E outros irão surgir, porque isso está escrito na palavra de Deus. E a gente vê que o planeta ele está agonizando com o problema do clima, né? Ou seja, terremotos, tsunamis, enchentes, secas, cada vez mais frequentes e intensas, né? Ou seja, a própria criação de Deus, ela está gemendo, né? Como diz lá em Romanos, né? Que ela vai gemer, está gemendo, a criação de Deus. Aí diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações. Hoje existe um crescente dos crentes sendo odiados, porque o crente, ele denuncia o pecado, ele confronta o pecado, mas as pessoas querem viver no pecado, não querem ser confrontados. Então vem a revolta contra os cristãos. Nós vemos agora a morte daquele rapaz, do jovem que pregava nas universidades, falando sobre o pecado, falando sobre o evangelho, e ele foi morto. E quantos são mortos, né, diariamente nesses países que quando um missionário vai pregar o evangelho, ele é morto. Por quê? Porque as pessoas hoje, eles não querem ser confrontados. Hoje até nós mesmos, quando vamos falar da palavra de Deus para as pessoas não querem ouvir. As pessoas vêm nos confrontar. Por quê? Porque o evangelho confronta, o evangelho fala, diz que as pessoas que estão no pecado não vão entrar no reino de Deus. E as pessoas não querem saber, que querem viver no pecado, não querem ser confrontadas. E a palavra de Deus diz: então sereis atribulados e vos matarão. Então vai estar chegando o tempo, né? Que muitos vão morrer por causa da pregação do evangelho. Nós já estamos vendo, né? E eles dizem assim, nesse tempo, versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Ou seja, Jesus avisou que o desrespeito a Deus levaria ao desrespeito pelas pessoas, porque nós vemos ódio, a traição, a violência banalizada, a vida humana, ela perdeu o seu valor, o pecado, a imoralidade, que antes eram escondidos, né? As pessoas estavam no pecado, muitas vezes estavam vivendo escondidos, mas hoje são celebrados o pecado abertamente, defendidos o pecado abertamente, né? Lembrando os dias de Noé e de Sodoma. Então, como consequência, o amor genuíno vai estar se esfriando, já se esfriou, e a desconfiança, o egoísmo toma conta dos homens, dos corações das pessoas, né? O apóstolo Paulo também descreveu perfeitamente o homem dos nossos dias lá em 2 Timóteo 3, 1, 5, que ele diz: o amor esfriará, e ele vai relatando o que está acontecendo. Tudo que Paulo relatou lá está acontecendo hoje, né? Aí ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Hoje nós podemos dizer que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, porque hoje Deus permitiu que essa ferramenta da internet ela fosse levantada para justamente haver a pregação do evangelho, porque quando um missionário não pode ir em determinados países, mas tem a internet vai estar levando o evangelho a todas as criaturas em todo o mundo. Então, um dos sinais mais extraordinários foi, nós podemos dizer também,
que foi o renascimento da nação de Israel em 1945, né? Depois de quase 2000 anos, os judeus estavam dispersos. O povo judeu, ele voltou à sua terra em 1948. E esse sinal do ressurgimento da nação de Israel, foi Jesus predisse, Jesus já avisou quando ele falou da parábola da figueira. A gente vai ver mais na frente. E isso também já é um anúncio do final dos tempos. Então, quando Jesus fala que a pregação mundial do Evangelho está acontecendo e vai acontecer, já está acontecendo, né? Porque nunca antes da história o Evangelho esteve tão acessível a tantos povos, através da tecnologia, missões e através da internet. Então, esse é o grande sinal de Deus, que em sua misericórdia está dando a todos a chance de salvação antes do fim. Então, o que é que nós temos que fazer? É crer que nós estamos no princípio das dores, nós estamos vivendo no princípio das dores. Mas ele agora vai falar sobre a grande tribulação. Então ele começa dizendo assim no versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Então Jesus diz, numa linguagem metafórica, né, sobre tudo que vai acontecer, né, dentro dessa grande tribulação. E ele diz, no versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por quê? Porque vai haver tanto sofrimento nessa grande tribulação. Essa grande tribulação vai ser o surgimento do anticristo, o surgimento do falso profeta, e muitos vão estar sofrendo aqui nessa terra. E ele disse que se não tivessem sido abreviados, então Deus abreviou esse tempo da grande tribulação por causa dos escolhidos. E ele diz, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e grandes maravilhas. Então nós vamos ver que nessa grande tribulação vai surgir o falso profeta, né, que vai fazer o quê? Grandes prodígios, grandes maravilhas. Ou seja, a grande tribulação vai ser um período de grande sofrimento, né? Porque Jesus, ele está descrevendo aqui a respeito dessa grande tribulação, e quando ele diz assim, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque o falso profeta vai surgir como se fosse um Cristo, que vai realizar grandes prodígios, grandes milagres. Aí ele diz, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, Jesus está dizendo que vem a grande tribulação, mas em seguida vem a vinda do Filho do Homem, né? Ou seja, vem a sua vinda em juízo sobre Israel e sobre todo o mundo. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aí o que é que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados,
Então aparecerá o Filho do Homem no céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui Mateus está relatando o que Jesus falou sobre a vinda dele, a vinda do Filho do Homem, né? Como será grandioso, é uma linguagem apocalíptica que Jesus está usando aqui. Ele fala do escurecimento do sol, da lua, das estrelas, o abalo dos céus, ou seja, tudo o que vai acontecer quando Jesus vir em grande glória, né? Aí no versículo 32 ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovem, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus aqui ele usa a parábola da figueira, né? Que quando os galhos brotam, o verão está próximo. Aqui também é um sinal, né? Essa figueira representa Israel, que Israel em 1948 ela se juntou, ela se formou como uma nação. Então Jesus está dizendo que essa figueira que estava morta, estéril, ela renovou os seus ramos. Jesus está dizendo que quando os galhos brotam, o verão está próximo. Então nós vimos que de 1948 para cá, muita coisa tem acontecido, né? Então, mas ele diz que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, né? É isso que Jesus está dizendo, que porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Então a geração que foi para Deus naquela época ainda continua sendo nos dias de hoje, né? Aí ele diz no versículo 36, mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma como foi nos dias de Noé, está sendo também nos dias de hoje, né? Ou seja, as pessoas vivem despreocupadas até naquela época, até que o juízo chegou inesperadamente. Assim também acontece nos dias de hoje. As pessoas vivem, se casam, se dão em casamento, muitos nem se casam, vivem juntos. As pessoas vivem para o prazer da carne, para o prazer. Então as pessoas querem viver o momento, não se preocupam com o dia de amanhã, não se preocupam com nada. Então por isso que as pessoas estão desapercebidas. As pessoas hoje elas não se apercebem do que está próximo de vir, assim como foi nos dias de Noé. Aí no versículo 40 diz: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porque nesse dia, você somente vai subir para Jesus, para se encontrar, ao encontro com Jesus, aqueles que foram escolhidos por Ele. Ou seja, os salvos. Os que não forem salvos vão ficar, mas serão também transformados para serem jogados no lago de fogo e enxofre. E ele diz assim: considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também ficais vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então hoje nós temos que estarmos apercebidos, prontos, porque a qualquer momento Jesus pode estar voltando. Jesus está às portas. Versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá
choro e ranger de dentes. Então aqui Jesus encerra o capítulo com uma exortação à fidelidade, que o servo prudente sempre ele deve cumprir suas responsabilidades, mesmo sem saber a hora quando o Senhor vai voltar. Já o servo infiel, ele abusa da sua posição, esquece de Jesus, esquece do juízo, né? Ou seja, o servo infiel não está nem aí para as coisas de Deus, quer viver o presente e agora e se esquece de Deus. E é assim que Jesus vem, no momento que a pessoa menos espera. Mas Jesus diz que o servo fiel, o servo prudente, ele cumpre suas responsabilidades, mesmo sem saber quando o Senhor voltará. Então é isso que Jesus está dizendo, já está falando sobre a exortação à fidelidade a Deus. Então, o que é que nós vemos aqui na profecia de Mateus, né? Jesus aqui enfatizou o cumprimento das profecias, dos princípios das dores, da grande tribulação e da sua vinda. Então, o que é que nós temos que aprender com ele? Que Jesus, que nós somos chamados a ter uma vigilância. A vida cristã, ela não permite acomodação. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas devemos viver preparados, né? Outro ensino fundamental é a perseverança. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não se trata de ganhar salvação pelas obras, mas de provar pela constância e autenticidade da fé, ou seja, pela sua fidelidade a Deus. E Jesus também, ele nos alerta contra o engano do ensino religioso, né? Falsos cristos, falsos profetas sempre existirão, mas nós devemos reconhecer, né, as escrituras e permanecer firme na verdade revelada, porque assim nós estaremos sendo fiéis a Deus. Nós temos que sair, não ouvir pessoas que preguem um evangelho que não seja o evangelho que nos leve ao arrependimento. Se uma pessoa prega um evangelho que não leva uma pessoa ao arrependimento, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus, ele nos manda ficar em alerta, né? Em vigilância. É isso que ele fala no capítulo 24, amém?